Canuco, estudar é fixe. Estudar é fixe. Hora de escola, 88.5. Aí dá tempo, 926 34 34 24. Pode deixar as suas felicitações ao seu primo, sobrinho, amigo. E temos também estúdio de tio Helder Caridade. É a primeira vez. Sim, estar, bom dia. né? Bom Aqui. dia, Canucos, na rádio. Sim, é a primeira vez. Primeira vez. Bom dia, tio Zuzi. E o formador do município de Kazenga, Rufino Isaac. Tio Rufino. Bom dia, Zuzi. Bienvenido. Bienvenido. Welcome. Obrigado. Como é que se diz? Bem-vindo. Ou seja, bem-vindo aí em Ubuntu. 926 34 34 24. Aí temos o formador do município de Kazenga, Rufino Isaac, já o saudei em francês. E o porta-voz do município de Kazenga, Helder Caridade. Bom dia, Zuzi, mais uma vez. Walale. Não significa seja bem-vindo. Então, disposição de vocês. Tá boa. Boa, não é? Graças a Deus. É muito importante a organização da sala de aula. Sim. A organização da sala de aula é mesmo muito, mas muito importante porque reflete, nós quando entramos para uma sala de aula, reflete a proposta pedagógica. Nós estamos a entrar para uma sala de aula, temos que sentir diferença, e principalmente numa sala de aula do ensino primário. De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Dos meninos, da direção da escola, do professor? Da direção, dos professores e dos meninos. Quer dizer, um trabalho da equipa. É um trabalho de equipa, porque a organização da sala de aula começa pela iluminação. Okay. Aí temos a direção. Depois vem a posição das carteiras. No ensino primário, não necessariamente temos que manter as carteiras da mesma forma da primeira semana de fevereiro, que começam as aulas, até novembro. Nós podemos mudar. E há temas propícios para tal. Estamos a trabalhar um tema, então vamos mudar a posição das carteiras. Se calhar daqui a 2, 3 semanas vamos voltar a mudar. Isso já é criatividade do professor. Isso já é criatividade do professor. E depois vem um aluno que diretamente faz parte. Quando o professor, depois os meus colegas vão aprofundar, quando o professor manda fazer trabalhos manuais e seleciona alguns para dar cor da vida à sala de aula. Mas por que as nossas escolas, as escolas públicas, não têm esta organização comparando com as privadas, salas bem organizadas, como se falamos das carteiras e as mochilas na parede, né? Aquelas braceletas, assim se posso dizer, todas elas bem bonitinha, mas por que as nossas escolas públicas não têm dessa? É algo básico, não requer custo? É isso, é algo básico, por isso é que eu disse que vamos começar pela própria organização da escola no geral. A própria organização da escola no geral. E, bem, o CAPRE veio para mudar. Eis o motivo que escolhemos esse tema. O CAPRE veio para mudar porque nós já conseguimos notar em algumas escolas a posição das carteiras, a luz, a cor na sala de aula. Nós orientamos, a cor, ok. Graças Há salas a que Deus, não têm mesmo... porque o ambiente também influencia, não é? Vamos imaginar estudarmos num local onde há muita desorganização e tudo fica uma confusão. Alguns desenhos também na parede. A direção pode disponibilizar um valor com 2.000 kwanzas, até dá para comprar, ou 1.000 kwanzas, aquelas cartolinas, fazer desenho, e as próprias crianças podem fazer este desenho. Zuzi, vou passar já a palavra aos formadores que estão diretamente no terreno, só para dizer que por vezes nem é necessário alguns valores. Ok. Porque nós estamos a orientar os professores para reciclarem. Boa. Para reciclarem. Uma folha A4, nós podemos pegar guache de várias cores, a criança coloca a mão e depois põe na folha A4. Ok. E tem luz. Tem luz. E outras coisas que os colegas orientam falar. E vão falar já agora. Sim. Então, podemos, aí vamos já falar agora, é uma preguiça de alguns anos, né? Atrás, de alguns anos já, sabem, para cá, então foi uma preguiça dos nossos professores. Ou também houve falta de incentivo
Preguiça, a falta de incentivo, eu não me atreveria a dizer essas palavras, porque quando se fala de organização da sala de aula, podemos entender que noutra hora não se fazia. Exato. E não é verdade, não é? E assistente social de entidades que estão ligados diretamente ao processo de ensino e aprendizagem. E quando se fala da organização da sala de aula, fora as questões de ordenamento das paredes, no caso de cor, porque existem cores, a cor influencia de certa maneira para o aprendizado da criança. Fora essa questão, estamos a falar da posição das cadeiras, como disse, até o lugar onde fica o lixo, a posição do balde de lixo é interessante, que também o professor deverá dar atenção a esse detalhe. E quando o professor seleciona, e nós trabalhamos isso no CAPRE, nós abordamos com os professores sobre a rotina. Normalmente o professor, quando entra para a sala, nós sabemos qual é a posição normal das cadeiras, e nós trabalhamos nesse sentido. E quando nós trabalhamos com os professores em jogos, atividades dinâmicas, nós procuramos transmitir aos professores que essas mesmas atividades, ao serem levadas para a sala de aula, o professor, caso queira implementar, sobretudo trabalhos que envolvem reciclagem em termos de materiais, garrafas, papelões e tantos outros materiais, ao serem colados para a sala de aula, há que ter atenção, porque nós entramos para a sala de aula e vemos meios de ensino colados a uma altura e tanta, e essa altura não permite as crianças visualizarem. Também é um detalhe que faz toda a diferença, a organização dos trabalhos expostos pelos alunos. Então o professor deve ter atenção em vários detalhes. A organização da sala não vai só em termos mobiliário lá, os exigidos a nível geral, mas o professor, com o pouco que tem, pode fazer muito, desde que a sua atenção esteja virada para o aprendizado da própria criança. E penso que para resolvermos a solução, ou seja, falta de valores, né, de dinheiro para poder comprar alguns materiais, a única solução é a reciclagem. E temos muitas cartolinas, caixas a serem colocados no lixo, então... Bem, para isso formador. O CAPRE tem dado sugestões aos professores, que não é necessário procurar-se os recursos aqueles que estão escassos, né, que as nossas crianças não poderão encontrar, não poderão ter acesso fácil. Então nós sugerimos muitas vezes as anilhas, os papelões, os esferovites também servem como recursos de ensino. Por exemplo, a folha 4, nós podemos meter os sons, o alfabeto, e colocar numa cartolina e expor dentro da sala de aula. Ou seja, aquilo vai acabar por servir de aprendizagem do menino também. Okay. E não só naquela mesma aula que estiverem a falar sobre o alfabeto, mas quando nós estiverem a falar sobre o alfabeto, ele terá sempre exposto aí o alfabeto. Qualquer coisa que ele quiser consultar, verá exposto aí na sala de aula. E importa também realçar, com relação a este tema, é importante os professores causarem um primeiro impacto na sala de aula, desde o primeiro dia em que os alunos se apresentam à escola. Como normalmente nós vemos que os alunos, quando chegam à sala, encontram as carteiras arrumadas de uma forma chamada tradicional, não é? Então, se o professor, no primeiro dia de aula, pedir com que os alunos, no caso da apresentação, é o dia da apresentação, pedir para que os alunos se reúnam de forma circular, não é? Vai acabar por causar um maior impacto aos meninos, porque eles vão ver, nós não estamos habituados a sentar assim desta forma. E para a apresentação implica que o professor dê maior conforto aos meninos. Então a sala arrumada de forma circular ou quadrática, em que o menino tem capacidade de estar ao lado do outro, olhando para os olhos, não olhando simplesmente as costas do outro menino. Então são dinâmicas e não só, porque também é chato, desde primeiro até é mesmo muito chato mesmo. As escolas públicas precisam desta mudança, e falando em mudança, até aqui já há melhorias, já há muitas escolas a abraçarem sim, há melhorias, esta mudança. Sim, mas precisa-se fazer muito mais ainda. Precisa-se, mas vale
pouco do que nada. Ok. Então, nós, dos acompanhamentos que temos feito e ao longo das formações, procuramos conversar. Nós conversamos com os professores e quando vamos ter com o mesmo na sala de aula, quando vemos uma coisa ou outra que o professor precisa melhorar, nós conversamos no sentido de dar essa... Reclama-se muito a escassez de materiais, mas nós procuramos mostrar aos professores que é possível fazer com aquilo que temos à disposição. Como o Capri também está ligado diretamente ao é parceiro do Ministério da Educação, e quanto a isso, e ela está a fazer a prova de matemática. Bicho, você é de cabeça, né? Não é nada, não é isso? Não é. Não é. O Capri matou as 6. Ficou uma? Gostei dessa. Falando em matemática, o Capri tem uma sugestão muito boa de arrumação das carteiras para a aula de matemática e figuras geométricas, não é? Principalmente quando o professor estiver a falar de figuras geométricas, pedir para que os alunos arrumem as carteiras formando as figuras geométricas. Quadrado, retângulo, círculo e o triângulo. E assim vai consolidar também a sala de aula. Não tem como, envolvendo a organização da sala de aula, com base às dinâmicas, ao mesmo tempo os nossos meninos aprendem a matemática, a história. O Paulo Dias de Novaes chegou, a carteira vai colocar. São 10h53. O conselho que podem deixar vamos começar para a direção da escola. Depois vamos ao professor, que está sempre com os meninos na sala de aula, e depois para os pequeninos. Eu aconselharia, primeiro, que toda atividade humana feita com amor e carinho requer uma organização. E quando se fala do processo de ensino-aprendizagem, como dissemos aqui há bocadinho, envolve toda uma comunidade. Então há que haver o maior compromisso por parte dos diretores das escolas, dos professores em si, em fazer da sala um ambiente propício para a aprendizagem. Tita Isabel, prontos, diz-se que quando não somos organizados em casa, dificilmente fora também seremos. Então é importante que a organização parte de casa. Sim, é importante que a organização parte de casa, e deixar também aqui bem patente que nós estamos a trabalhar com os mais pequenos. Se nós não orientarmos eles e não termos a sala organizada, eles também não vão reter coisa boa das nossas salas. Dizer que a direção e os professores no geral, que a sala de aula, tanto as paredes como os outros elementos, devem mostrar que o aluno é o objeto ativo. Quer dizer, o menino está a entrar para a sala de aula, se sente mesmo dentro da sala de aula, e sem o professor ele consegue estudar. Um menino da primeira classe, por exemplo, temos as vogais, ele chega, o professor não está, ele vai ler. Se não ler, pelo menos vai olhar. Vai olhar. E a repetição no ensino primário é muito importante. É muito importante mesmo. Todos os dias ele chega, vai olhar aquela imagem, vai olhar as letras, os amanhã, e vai fixar. Então é muito importante mesmo. Obrigado, tia Isabel. E Helder, em uma palavra, para si, organização significa o quê? Para mim significaria bem-estar. Também vai. Foi mais de uma palavra, foram 2 palavras. Então vamos, seja 2 palavras. Sucesso. Uau, uma palavra foi. Amor, uma palavra. Consegui. São 10h55. Obrigado, tia Isabel, Gingo, obrigado, Helder Caridade, titio Rufino Isaac, e estamos juntos na próxima, a outra quinta-feira, não é? Estaremos juntos com mais estima, com mais diversão, brincadeira. Boa sorte para vocês, Capri, obrigado pela presença, e estamos sempre juntos. Hoje falamos sobre organização da sala de aula no ensino primário. Amiguinho já sabe, e aqui vou dizer que
é importante que haja uma colaboração, professores, né, e os pais, porque se o menino não estiver a cumprir, a manifestar o espírito organizacional em casa, dificilmente o fará na escola. Por isso, vamos sim ser organizados. 10h56 por hoje é tudo com o Estudar é Fixe, mas eu sei que você vai continuar a estudar aí em casa e na escola. Canuco, estudar é fixe. Estudar é fixe.